voltamos aqui com a nossa mousse de janduia e o merengue de framboesa. Como vocês já sabem, a mousse está na geladeira, esfriando mais um pouco, e nós vamos fazer o merengue de framboesa. O que é um merengue? O merengue são claras batidas, e para ele virar um marshmallow, assim, ficar cremoso, brilhante, com açúcar totalmente dissolvido, nós temos que usar uma calda. E essa calda, nessa receita, ela vai ter o sabor da framboesa, né? Então eu vou começar com uma panela, vou colocar o açúcar e vou colocar aqui um suco de framboesa. O que é esse suco de framboesa? As framboesas que a gente compra congeladas no supermercado, se a gente deixar elas descongelar em cima de uma peneira, vai soltar essa calda, esse caldo, né, das framboesas. Então é isso que nós vamos utilizar. Se vocês forem usar uma framboesa fresca como essa, vocês têm que bater no liquidificador com um pouco de água, peneirar, e vocês vão ter esse suco, né? Uma coisa que eu não aconselho, porque se você for comprar as framboesas frescas, além delas terem um custo muito mais alto, você pode usar elas para decorar e que fica muito mais interessante. Vamos usar as congeladas para fazer essa calda. Então, o açúcar e esse caldo, né, esse suco mesmo de framboesa. Eu vou misturar com uma colher. E a quantidade de açúcar que vocês vão ver é uma quantidade bastante grande. Essa calda vai ficar uma calda grossa, que eu vou levar ao fogo. Primeiro eu misturo para incorporar bem o suco da framboesa com o açúcar. Não tem nenhuma pedrinha, nenhuma bolha aqui de açúcar, né? E uma vez que eu misturei, eu vou pegar um pincel molhado na água e vou limpar a lateral da panela por dentro. Por que eu vou fazer isso? Para que na hora que eu colocar essa panela no fogo, não cristalize esse açúcar que está em volta da panela, que sujou a beirada da panela, para não açucarar a calda. Então, é um processo que a gente faz para prevenir isso. Então, com o pincel, eu limpo a lateral toda da panela. Essa calda vai ser uma calda grossa. Eu vou levar essa panela ao fogo, vou colocar um termômetro aqui, e quando ele atingir 120 graus, essa calda vai estar pronta. Se você não tiver um termômetro, o termômetro é bom porque é muito prático, a gente não precisa ficar tomando tanta conta da calda. Mas, se você não tiver o termômetro, você vai olhar. Quando as bolhas dela estiverem, assim, soltando meio devagar, no começo ela vai espumar e tudo, mas depois as bolhas vão ficando mais lentas, que a gente chama. E aí você vai percebendo que já está bem mais grossa a calda. E é esse ponto que nós vamos tirar a calda. Então, eu vou levar essa calda ao fogo e vamos continuar fazendo o nosso merengue. Eu coloco a calda no fogo, vou colocar o termômetro e vou acompanhar aqui até ela chegar a 120 graus ou aquelas bolhas lentas que eu falei anteriormente. Ela cria um pouco de espuma aqui no começo, mas isso depois vai se dissipando e ela vai tornando uma cor mais escura, mais transparente. Isso a gente não precisa se preocupar muito. Se por acaso tiver muita espuma, aí a gente retira com uma colher, mas não acho que não vai ser o caso. A calda já está pronta, né? Tem uma transparência. Agora nós vamos fazer aqui essa parte com um pouco mais de pressa para a calda não esfriar. Eu tenho aqui a batedeira, as 3 claras, que eu vou colocar um pouco de sal, uma pitada de sal,
para acelerar o processo de bater as claras em neve. As claras, quando elas começam a espumar, eu vou colocar as 25 gramas de açúcar. O açúcar, ele serve para incorporar melhor as claras e elas ficarem mais brilhantes, baterem mais, assim, elas ficam mais suaves. Então, vamos lá. As claras já estão em neve, né? Não estão desidratadas, mas já estão numa consistência bem firme. Eu vou ligar novamente a batedeira na velocidade máxima e vou começar a acrescentar a calda bem quente com a batedeira no máximo. Então vamos lá. Pronto, chegou no ponto certo de merengue. Olha, a gente quase não consegue, é um marshmallow de framboesa. É difícil até tirar do batedor da batedeira, vocês vão ver. Eu vou colocar aqui só para vocês conferirem esse brilho e como ele tá firme. É esse ponto que ele já está pronto. Isso aqui, na verdade, ele se chama merengue italiano. Toda vez que você usa algum tipo de calda nas claras em neve para chegar nesse ponto de marshmallow, por exemplo, se eu não fizesse essa calda de framboesa, eu poderia fazer uma calda comum, de água e açúcar. Não teria esse sabor nem essa cor, mas seria mais ou menos a mesma coisa, seria aquele marshmallow branco, né? Aí a gente aromatiza com um pouco de limão ou baunilha, dependendo do gosto e da receita. Então, eu vou colocar aqui para vocês verem bem a consistência disso. Ótimo. E agora eu vou continuar a montagem da nossa sobremesa junto com a mousse de janduia, né? Eu vou pegar a mousse de janduia que está na geladeira e nós vamos continuar a montagem. As taças que eu já havia montado. E o restante da mousse que eu vou montar com a colher de sorvete nesse prato mais baixinho, que é uma outra opção. Então, a mousse aqui já ficou um pouco mais firme, como vocês podem ver. E eu vou usar uma colher de sorvete para colocar a mousse nesse prato mais baixinho. A mousse, ela continua macia, ela não fica dura, porque como eu disse antes, ela não tem gelatina, mas ela é extremamente cremosa. Tem a cremosidade de um sorvete, como vocês podem ver. Eu vou colocar esse merengue num saco de confeitar para facilitar o meu trabalho. Mesmo porque é muito difícil você colocar esse merengue aqui se não for num saco de confeitar, porque a consistência dele realmente é bastante dura. Eu tenho um saco descartável de confeitar, coloquei um bico, vou dobrar assim e vou utilizar esse cone que eu tenho, que é próprio para isso.
Mas se você não tiver isso, você pode usar um copo de milkshake, por exemplo, ou um copo mais fino assim, e fazer dessa mesma maneira para facilitar seu trabalho. Eu vou colocando aqui, dou meio que uma empurrada, né? Para poder encher o saco aqui de confeitar, a manga, né? De confeitar, na verdade. Não posso encher demais. Até soltou aqui a minha espátula. Eu vou fazer assim. Fecho aqui. Ele já está completamente frio. Esse processo na geladeira, na batedeira, que ele fica extremamente quente, que você não consegue colocar a mão no bolo da batedeira, aí ele fica frio e cremoso e muito bonito. Então, esse aqui é o que não tem as framboesas embaixo, esse tem as framboesas e esse aqui é só a mousse. Vou tirar isso daqui. E vou começar a montagem. Eu vou usar o saco e vou fazer umas pitangas aqui, para que fique bem bonito. É lógico que a gente nunca pode esquecer o sabor, né, disso. Nesse aqui, aí eu vou colocar algumas framboesas frescas. Eu vou colocar as framboesas com a mão mesmo, porque elas são muito delicadas. Se eu colocar uma colher aqui, é capaz de eu amassá-las. Então, eu vou distribuindo por toda a taça as framboesas. Pronta a nossa sugestão de hoje, que é a mousse de janduia com merengue de framboesa. A receita está no nosso site, vocês podem conferir lá todos os detalhes. E agradeço a atenção de vocês e até um próximo programa. Muito obrigada!